Esse livro aqui, ó, O Que é o Quê? É um livro de peso. Literalmente, tá? Porque ele fica em pé sozinho na estante. É um relato autobiográfico, descreve situações críticas e profundas. O protagonista desse livro é o sul-sudanês Valentino Achak Deng. Ele é um sobrevivente por natureza. Sobrevivente de uma guerra civil, sobrevivente do abandono, sobrevivente de uma peregrinação de quase 3.000 quilômetros, com várias outras crianças e adultos por florestas, áreas de conflitos, por desertos, muitas vezes sem ter o que comer. Então ele também é um sobrevivente da carestia. Além disso tudo, o Valentino, que é o protagonista do livro, ele é um sobrevivente da violência. Mas não é só da violência física, da violência psicológica, da violência da segregação, da violência de estar apartado da família, de ver os amigos próximos morrerem em um monte de contextos. Mas esse não é um livro sobre desesperança. Muito pelo contrário. Como ele é um sobrevivente, o Valentino faz desse livro um testemunho a respeito de como manter as suas virtudes contra tudo e contra todos. E mesmo nas piores situações, conseguir ter a exata noção de que o seu egoísmo pode ser a peça fundamental para a sua sobrevivência, mas é a sua solidariedade a responsável pela resistência do grupo e da comunidade. Bom, eu preciso fazer um alerta rápido aqui. Esse livro não é escrito por um autor do continente africano, mas ele pode ser encarado como tendo sido escrito sim, se a gente se permitir uma licença poética. Porque o protagonista do livro, o Valentino Achak Deng, usou um instrumento profundamente característico das culturas do continente africano, a oralidade, para transmitir a história dele para o jornalista e escritor estadunidense Dave Eggers, que é quem assina o livro. E foi o Dave, então, que transcreveu e romanceou as aventuras e desventuras do Valentino, que valeram todas essas 580 páginas do livro. Mas vale a pena a leitura. Para além disso, os dois, o Valentino e o Eggers, firmaram uma amizade muito profunda quando se conheceram e que ela foi só amadurecendo de maneira muito bonita nos 3 anos em que o que demorou para ser finalizado. Nesse meio tempo, o Valentino criou a Fundação Valentino Achak Deng, junto com o Eggers, que acaba de completar 20 anos. E foi importante essa fundação para ajudar nos esforços do Valentino de fazer um curso superior. E agora a Fundação Valentino Achak Deng tem uma série de projetos educacionais importantes e de muito impacto social na região onde ele nasceu. Já vou falar dela. São escolas do ensino fundamental, do ensino médio, cursos de especialização, cursos técnicos e também escolas exclusivas para meninas. Até hoje, toda a renda com a venda dos livros é revertida integralmente para a fundação e para os projetos educacionais na região de Marial Bay, aqui, ó, no Sudão do Sul. Meu mapa é tão antigo que o Sudão do Sul não está independente ainda, mas Marial Bay fica mais ou menos aqui, ó. Se você nunca leu um livro de um autor sul-sudanês, essa é uma oportunidade única. Mas também a gente precisa dizer o seguinte: essa é outra licença poética, porque a história se passa muito antes de 2011, que foi o ano em que o Sudão do Sul se separou do Sudão do Norte e ficou independente. Como a história começa na década de 90, o Sudão do Sul não existia ainda. No momento em que a nossa narrativa tem o ponto inicial, a guerra entre o norte do Sudão e o sul tinha acabado de ser retomada. Na verdade, tinha sido retomada alguns anos, poucos anos antes. E esse contexto vai ser importante para entender que a retomada desses conflitos entre as guerrilhas do Sul, que lutavam pela independência do Sudão do Sul, e o exército e as milícias do Norte, vai se tornando cada vez mais violenta e chegando em partes do Sudão do Sul, onde ela não tinha chegado antes.
E a gente vê todos esses sinais, os sinais do conflito se aproximando cada vez mais da aldeia de Marialbai, que é onde morava o jovem Valentino Achak Deng. E quando a aldeia é finalmente atacada, aí é o estopim para a fuga do Valentino. Essa fuga vai virar uma grande peregrinação em busca de abrigo, em busca de segurança, em busca de acolhimento, em busca de água, em busca de comida, em busca de roupa. Então, essa peregrinação, ela vai reunindo outras crianças, outros jovens e outros adultos pelo caminho. As crianças vão ser conhecidas como Lost Boys. E eles andaram, as crianças, os jovens e os adultos, quase 3.000 quilômetros daqui até aqui, ó, até o campo de refugiados de Piniúdo, que ficava na Etiópia. Ficaram lá e depois tiveram que fugir em 1991, quando o ditador da Etiópia, o Mengistu Haile Mariam, foi derrubado. Por conta disso, todo mundo que estava refugiado em Piniúdo passou a correr risco de vida e teve que voltar para o Sudão do Sul, justamente no momento em que a guerra civil ainda era pior, mais violenta. E eles tiveram que entrar e descer até o Quênia, essa região aqui, ó, do noroeste do Quênia, para se estabelecerem aqui, onde ia surgir um outro campo de refugiados chamado Kakuna, bem aqui no noroeste do Quênia. Uma das grandes surpresas, pelo menos para mim, do relato do Valentino, é acompanhar como um campo de refugiados surge, como ele se expande e como as relações de classe se desenvolvem dentro dele. A gente não chega nem a refletir sobre isso, porque isso não é a nossa realidade. Mas o Valentino mostra para a gente, a partir da experiência dele, como a mobilidade social e política acontece dentro desses campos, apoiado muitas vezes nas estruturas de trabalho das agências internacionais de ajuda humanitária. O Valentino vai passar 10 anos no campo de refugiados de Kakuma, até ele ser acolhido nos Estados Unidos em 2001. Quem conta a história para a gente é o Valentino do presente, o Valentino do início dos anos 2000. E são alguns acontecimentos importantes, que eu não vou dizer agora quais são, que disparam o resgate dessas memórias dele. A narrativa do Valentino, a história oral da saga dele, transcrita e romanceada pelo Eggers, encontra um eco também, de certa forma, aqui, né? Como uma reverência a diversas outras experiências literárias anteriores de outros grandes autores do continente africano, como o nigeriano e prêmio Nobel, né, o Wole Soyinka, do escritor malinês Amadou Ampateba, do queniano Binyavanga Wainaina, e é só para citar 3 livros publicados aqui no Brasil. Esse ano, de 2026, marca 20 anos do lançamento do O Que é o Que. Marca também 25 anos da chegada do Valentino nos Estados Unidos, que é justamente o momento em que o livro termina. E marca também 40 anos da fuga dele da aldeia natal dele, de Marialbai, no atual Sudão do Sul. O livro também é um tributo a todas as pessoas que cruzaram o caminho com ele e que foram importantes para o amadurecimento dele como cidadão. Pessoas que tiveram algum tipo de impacto na vida do Valentino e que acabaram sendo separadas dele de alguma forma. E isso você vai descobrir lendo o livro. Boa leitura.